Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 10 a 21. Entrando logo na barca com seus discípulos, passou ao território de Dalmanuta. Apareceram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Porém Jesus, arrancando do coração um suspiro, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não será dado sinal algum. Depois, deixando-os, entrou novamente na barca e passou a outra banda. Ora, os discípulos esqueceram-se de tomar pães e não tinham consigo na barca, senão um único. Jesus advertia-os, dizendo: Evitai com cuidado o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que nós não temos pão. Conhecendo isso, Jesus disse-lhes: Por que estáis vós a discutir que não tendes pão? Ainda não refletistes nem entendestes? Ainda tendes o vosso coração obcecado? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Já não vos recordais? Quando dividis 5 pães por 5.000 homens, quantos cestos levantastes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. E quando dividis 7 pães entre 4.000, quantos cestos levantastes de pedaços? Responderam: 7. E dizia-lhes: Como é que não entendeis ainda? Palavra da salvação. Comentário Marcos 8, de 10 a 21. São Beda. Os fariseus, com efeito, pedem um sinal do céu, para que aquele que logo antes saciara muitos milhares de homens com poucos pães, agora, nos últimos tempos, refaça todo o povo, a exemplo de Moisés, com o maná enviado dos céus e distribuído por todos. É isto que eles pedem no Evangelho de João, dizendo: Que milagre fazes tu, para que o vejamos e acreditemos em ti? Nossos pais comeram maná no deserto, segundo está escrito: Deu-lhes a comer o pão do céu. João 6,30. Assim como, prestes a restaurar a turba que acreditava, sobre ela dava graças, também agora dá um suspiro por conta do estúpido pedido dos fariseus, pois, derramando afeto pela natureza humana, alegra-se por sua salvação da mesma maneira que se aflige com seus erros. Por isso se segue. Porém Jesus, arrancando do coração o suspiro, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não será dado sinal algum. Isto é, não será dado, como diz o Salmo: Jurei uma vez pela minha santidade, de nenhum modo faltarei a Davi. Salmo 88, 36. Isto é, não faltarei a Davi. Também não se deveria dar um sinal celeste à geração dos que tentam o Senhor. Quanto ao mais, mostrou um sinal do céu à geração dos que buscam o Senhor quando, sob o olhar dos apóstolos, subiu aos céus. Segue-se, depois, deixando-os, entrou novamente na barca e passou a outra banda. Alguém pergunta, no entanto, de que maneira não tinham pães aqueles que entraram na barca imediatamente depois de encher 7 cestos? Mas a Escritura atesta que esqueceram-se de levá-los com eles, Mateus 16, coisa que é indício de quão pouco cuidado tinham com a carne aqueles que, com tanto zelo, acompanhavam o Senhor, a ponto de esquecerem-se da própria necessidade de restaurar as forças do corpo. Ou o fermento dos fariseus é pôr os decretos da lei divina abaixo das tradições dos homens, pregar a lei com palavras, mas contradizê-la com feitos, tentar o Senhor, não crer em sua doutrina ou em suas obras. Já o fermento de Herodes é o adultério, o homicídio, a temeridade ao jurar, a simulação de escrúpulo religioso e o ódio contra Cristo e seu precursor. Por ocasião do preceito que o Senhor ordenara, dizendo: Evitai com cuidado o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes,
ensina-os o que significavam os 5 e os 7 pães, sobre os quais acrescentou: já não vos recordais, quando dividi 5 pães? Com efeito, se o predito fermento significava as tradições perversas, por que os alimentos com os quais foi nutrido o povo de Deus não significariam a verdadeira doutrina?